Olá, sejam bem-vindos novamente ao curso de Fisiologia Vegetal. A nossa aula número 4 vai falar sobre o metabolismo do nitrogênio, um elemento muito importante para a vida das plantas. E nós vamos discutir 4 assuntos principais. A importância do nitrogênio, por que então ele é importante, as pesquisas, principalmente nacionais, que são feitas sobre o nitrogênio e as plantas, o ciclo do nitrogênio, qual é a sua principal fonte na natureza, como é que ela está sendo usada e quais são os problemas ambientais do uso desse nitrogênio. E uma técnica de adubação chamada de adubação verde ou rotação de culturas. Bom, na aula passada eu havia deixado para vocês uma pergunta sobre a importância do nitrogênio, principalmente na agricultura. E hoje nós vamos conhecer, além de responder essa pergunta, nós vamos conhecer melhor o trabalho de uma pesquisadora brasileira, que é a Joana Dobenreiner. Bom, qual é a função do nitrogênio? O nitrogênio tem uma função muito importante porque ele participa de uma série de moléculas e substâncias que estão dentro da célula vegetal. Por exemplo, de todos os aminoácidos, dos ácidos nucleotídicos, também da clorofila. Portanto, se ele faz parte da constituição dessas moléculas, ele faz parte do DNA e da própria clorofila. Assim sendo, dois processos muito importantes que necessitam de nitrogênio é a síntese de proteínas e a fotossíntese. Estudando melhor o ciclo do nitrogênio, a gente vai conseguir entender como que é a captação dele para dentro das células vegetais e como que é o processo de utilização desse nitrogênio. Então aqui eu tenho o ciclo e eu vou explicar para vocês agora esse ciclo com um pouco mais de detalhe. Primeira parte dele que nos interessa é a fixação dele. O nitrogênio ele está disponível na atmosfera em grande quantidade, só que a gente não consegue utilizar esse nitrogênio. Cada vez que a gente respira e inala esse gás nitrogênio, ele sai de dentro do nosso corpo da mesma forma que ele entrou. Para que eu possa adquirir nitrogênio, eu preciso me alimentar de plantas ou de outros animais que se alimentaram de plantas. O nitrogênio ele tem uma forma muito específica para ser absorvida pelas células animais. E no caso, a gente depende dos vegetais para ter acesso a esse nitrogênio que está na atmosfera. Algumas bactérias, que eu chamo de bactérias fixadoras, conseguem tirar esse nitrogênio da atmosfera e transformar em amônia, né? No caso aqui o íon amônio, né? Ele é então captado do ar e levado para o solo. Tá? Então esse é o primeiro processo que eu chamo de processo de fixação. Quem são essas bactérias? Eu tenho dois tipos. Um grupo de bactérias que são bactérias de vida livre, ou seja, elas estão disponíveis no solo, não estão associadas a nenhum outros organismos, que são Azobacter, Clostridium e algas azuis. Né? Esses três grupos aqui, né, fazem essa captação do nitrogênio da atmosfera. E há um outro grupo bastante interessante do gênero Rhizobium e do gênero Bradyrhizobium, que vive na raiz de algumas plantas, principalmente as leguminosas. Quem são as leguminosas? São, por exemplo, tremoço, ervilha, lentilha, feijão, grão de bico. São algumas das plantas que produzem vagem, um legume. Né? O nome legume ele é atribuído só às plantas leguminosas, aos frutos das plantas leguminosas. Então, essas bactérias ficam em associação direta com as raízes dessas plantas leguminosas e elas então conseguem disponibilizar a amônia diretamente para as plantas. Então esse processo aqui, que é o processo que eu chamo de fixação, é esse que pode ser feito então pelas bactérias das raízes leguminosas, né, como está aqui no esquema, ou então outras bactérias fixadoras de nitrogênio, né, que estão em vida livre no solo e vão transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. O outro processo que a gente vai estudar hoje também do ciclo do nitrogênio é a amonificação. O que é a amonificação? Quando os organismos morrem, né, qualquer organismo quando morre,
um grupo de bactérias atua em cima da decomposição desses organismos, produzindo então uma grande quantidade de amônia por meio da degradação das moléculas desses organismos mortos, né? Esse processo de decomposição por essas bactérias saprófitas, porque elas se alimentam de coisas que estão decompondo, né? E fungos geram então a amônia, que vai então ficar disponível no solo. Tá? Então é esse processo aqui da amonificação, né? No qual eu produzo por decomposição, né, de animais e de plantas, produzo a amônia. Bom, uma vez que, então, que a amônia está no solo, ela ainda precisa ser transformada para ser absorvida pela maior parte dos vegetais. E aí eu passo, então, para o próximo processo, que é um processo chamado de nitrificação. Nesse caso aqui, aquela amônia que foi produzida, né, eu falo amônia, mas aqui no caso, como ela está na forma iônica, eu chamo de amônio, né? Essa amônia foi produzida, está disponível no solo, e aí acontece um outro processo, também feito por bactérias, e agora de dois gêneros diferentes, né? As nitrosomonas e a nitrobacter, que fazem um processo chamado de quimiossíntese. Elas pegam esse nitrogênio, esse amônio, desculpa, transformam por uma quimiossíntese em componentes de ácido de nitrito, né? Então a amônia que está aqui, ela é oxidada e transformada em ácido nítrico. Tá? Esse composto aqui, ele ainda não é um composto muito bom, ele é um composto muito tóxico para as plantas. Tá? Não é ainda absorvido e utilizado. Então ele passa por um novo processo com outro grupo de bactérias que transformam, então, esse nitrito agora numa outra forma melhor, que é o nitrato. Este nitrato vai para o solo e penetra, então, nas plantas. Tá? Então, olhando aqui no nosso esquema, o processo de nitrificação, né, é esse em que essas bactérias transformaram os nitritos em nitratos e agora ele pode ser utilizado pela planta nesse processo que eu vou chamar de assimilação. Então, a assimilação nada mais é do que a entrada do nitrato para o interior da planta. Esta forma é a forma que eu posso que a planta pode utilizar nos processos metabólicos dela. Tá? Bom, então, retomando aqui, os 4 principais processos que eu quero que vocês entendam, né, são esses daqui, que tem a ver com o ciclo do nitrogênio, a fixação, a amonificação, a nitrificação e a assimilação. Lembrando sempre que a maior parte do nitrogênio disponível para nós está na atmosfera, numa forma que a gente não consegue aproveitá-la. Há processos industriais em que eu consigo fazer essa fixação de nitrogênio, só que eles são extremamente caros e têm um gasto energético muito elevado. Outros processos também levam, naturais, também levam à produção de amônia na transformação do nitrogênio atmosférico. Por exemplo, uma erupção vulcânica, ela é capaz de fazer com que o nitrogênio da atmosfera se transforme em amônia. Ou então, uma tempestade de raios pode fazer também esse processo de transformação do nitrogênio em amônia e ele então ficar depositado no solo para continuar o ciclo. Mas eu não posso deixar essa amônia, esse nitrogênio, preso nessa região, nesses locais que estão seres vivos. Eles não podem ficar presos, eles têm que retornar à atmosfera para que o ciclo se complete. Né? Então, o processo de retorno do nitrato para a atmosfera, eu vou chamar de desnitrificação. E aqui, então, eu tenho a formação do nitrogênio ou dióxido de nitrogênio, que leva, então, à produção desses gases que ficam disponíveis na atmosfera. Tá? Então, seria essa parte aqui, em que eu retorno à atmosfera a quantidade de nitrogênio que estava circulando no ambiente. Né? Bom, mas quais são os problemas ambientais que estão relacionados com esse ciclo do nitrogênio?
O primeiro deles tem a ver com o acúmulo desse nutriente no solo. Quanto mais nitrogênio no solo não sendo não utilizado, ele pode acarretar algum prejuízo no desenvolvimento das plantas. Ou então, ele pode trazer algum tipo de elemento tóxico, por exemplo, a amônia é muito tóxica, para outros animais, inclusive para nós, né? Também pode acontecer o processo de eutrofização, que eu já expliquei na aula passada, né? O excesso de nitrogênio em corpos d'água leva também a esse processo de eutrofização. Ou então, ele pode ocasionar um outro problema. Uma vez que eu produzo o óxido nítrico, que é um gás, ele vai para a atmosfera e se ele estiver em grande quantidade, ele junto com a água começa a produzir então aquilo que a gente chama de chuva ácida. A água vai começar a ter um pH mais baixo, né? A chuva começa a ter então um pH muito baixo e ele pode causar uma série de problemas tanto para centros urbanos quanto para regiões agrícolas. Esse ácido, a chuva, geralmente esses processos são naturais, eles acontecem, mas o problema é que com o uso dos fertilizantes agrícolas e com um aporte muito grande desse nitrogênio para a região agrícola, ele tem aumentado a quantidade de óxidos nítricos no ar. E isso, então, pode ocasionar uma chuva ácida. O outro problema é o óxido nitroso. Esse gás é um gás que existe também naturalmente na atmosfera. Só que quanto mais adubos a gente produz e quanto mais gases desse tipo são lançados na atmosfera, mais eu intensifico o efeito estufa que esse gás tem, né? No caso, o efeito estufa, ele nada mais é do que um fenômeno em que os raios solares penetram essa camada de gases, levam calor para a atmosfera terrestre e, se eu tiver muitos desses gases, eu não consigo dissipar esse calor fica aprisionado abaixo dessa camada. E isso ocasiona um aumento de temperatura no globo inteiro, que pode também trazer consequências ambientais muito sérias, como o derretimento de geleiras e outros processos, por exemplo, como a desertificação, né? Bom, há alternativas para isso? Sim, existe uma alternativa muito interessante, que é aquilo que a gente chama de rotação de culturas. E na rotação de culturas, o que a gente faz é colocar uma planta que ela é, em geral, uma simbiótica com essas bactérias que são fixadoras de nitrogênio. No caso aqui, por exemplo, a soja, né? Ela tem a capacidade de fixar bastante nitrogênio da atmosfera e eu faço um ano de plantio de soja. Quando eu retiro a soja desse lugar, eu planto uma outra coisa, né, que não tem essas associações tão grandes com essas bactérias, que vai consumir mais nitrogênio. E depois eu volto novamente aqui, por exemplo, no caso do tremoço, a uma planta que vai aumentar a quantidade de nitrogênio no solo. Então, fazendo essa rotatividade, inclusive quando eu tiro a soja, né, eu tiro uma parte daquilo que me interessa da soja, eu deixo uma palhaça ali no solo, que é para isso adubar melhor a terra e acrescentar mais nitrogênio nesse local. Então, aqui eu tenho 3 imagens que eu mostro aqui para vocês como que pode ser feita essa rotação de cultura. Aqui nesse caso, eu tenho a aveia com fava, as duas sendo plantadas no mesmo lugar, e a gente às vezes não consegue nem distinguir onde está uma e outra, né? Então, elas estão misturadas ali. A aveia não tem essa simbiose com as bactérias, a fava já tem, então a fava traz mais nitrogênio para o solo. Aqui eu tenho canteiros, né, em que eu tenho uma planta leguminosa aqui e uma não leguminosa aqui, e que elas também vão trocar, né? Essa daqui vai aumentar o aporte de nitrogênio no solo e essa daqui consome mais nitrogênio. Ou então, nesse caso, em que eu tenho aqui uma grande extensão aqui de uma leguminosa, né? E aqui uma não leguminosa, e no ano seguinte eu troco. Essa eu planto desse lado e essa eu planto deste lado, que é para eu poder aumentar a quantidade de nutrientes. É isso que eu chamo de rotação de cultura. Bom, e aí eu tenho que falar para vocês de uma pesquisadora muito importante no nosso país, que foi Joana Dobenheim. Ela foi
uma das pioneiras na área da ciência agrícola, e ela é uma pessoa que teve que enfrentar muitos problemas pelo fato de ser mulher numa época em que a ciência não tinha muito espaço para mulheres na academia. Hoje a gente tem outros tempos, né, e a Joana Dobenheim é uma pessoa que já foi muito homenageada, ela tem mais de 500 trabalhos publicados na área e é uma pessoa de grande importância para a economia do nosso país. Foi muito importante os trabalhos dela para a economia do nosso país. A professora Joana, a doutora Joana, ela recebeu mais de 25 prêmios nacionais e internacionais, fez parte da Academia de Ciências de vários lugares no mundo, né? E a professora Joana trabalhou em 3 grandes projetos. O primeiro deles foi o Proálcool, né, que há um tempo atrás no Brasil foi um programa federal que trouxe o álcool como um biocombustível importante para a economia do nosso país. Também os estudos dela sobre soja, né, e sobre a fixação de nitrogênio trouxe o Brasil como o segundo produtor mundial de soja por meio dos trabalhos realizados pela professora Joana. E o trabalho dela sobre produção de leguminosas com baixo custo, com poucos poluentes, rendeu a ela uma indicação no ano de 97 ao Prêmio Nobel de Química. Portanto, a doutora Joana é uma mulher cientista que a gente deve muito se orgulhar no nosso país de tê-la como uma grande, de todas as contribuições que ela trouxe para o nosso país, né? Bom, então, agora você já sabe por que o nitrogênio é tão importante para a agricultura, você já conheceu a importância dele, e nas aulas seguintes nós vamos discutir um pouco mais o que a planta tem que ajuda ela a crescer. E uma das coisas que ela tem é hormônio. Mas como que é um hormônio de uma planta? Será que é igual ao nosso, né? Bom, a gente vê isso na próxima aula. E essa aula foi uma homenagem à doutora Joana Dobenheim, uma grande figura da ciência do nosso país. Muito obrigado e até a próxima.